Ok! A todos vocês que nos assistem, a todos vocês que vão poder estar colaborando para a gente, eu tenho um enorme prazer hoje de poder estar falando com o meu colega, meu amigo, tá? Professor Vanderlei. Eu estou com a ficha que ele me disse que é a ficha pregressa dele. Então ele vai entregar tudo aqui para a gente hoje. E aí, o nome inteiro dele é Vanderlei Silva do Carmo, se você quiser ir localizar ele no Instagram, tá? Aí no LinkedIn também, fique à vontade. Professor Vanderlei. Deixa eu ler a ficha dele, que fica melhor para vocês entenderem de quem eu estou falando. O professor Vanderlei, ele é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. É analista especialista Linux. Ele é engenheiro, arquiteto de software, MBA na Universidade também Estácio de Sá, especialista em informática educativa, né, que a gente está precisando tanto aí também pela Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Ele também é pedagogo pela FAVI, então a gente está conversando com não só alguém de TI, mas alguém pedagogo que entende aí as nossas necessidades. Ele também tem licenciatura em Física pela Faculdade Única. Ele é especialista em metodologias pedagógicas com o computador, formando em Educação Especial e é docente em Educação Profissional Técnica. É quase um livro, hein, professor? Seja bem-vindo. Eu sou só o cara do TI, rapaz. Eu sou só o cara do TI. Só isso. Professor Vanderlei, o que você pode falar mais para a gente aí, né? Eu falei que é toda a sua ficha aqui, mas é importante, né? Eu acho que legal aí, o pessoal está entrando aí, está dando boa noite. Boa noite a Thaís, a Edneia, a Flávia, a Isadora, a Lohane. Lembrando que no final aí, tá, gente? Vamos poder estar abrindo aí para perguntas, né, para o professor Vanderlei, que a gente tem muito a tirar de você hoje aqui, tá, professor? Você não veio aqui de graça, não, nós vamos sugá-lo bastante. O convite não foi à toa, porque, afinal de contas, a gente sabe que para o administrador hoje, ele mexer com informática, e principalmente tecnologia da informação, é essencial. E aí, o que o senhor pode nos dizer um pouco aí? Como é que a gente pode aliar, então, tecnologia da informação com as decisões gerenciais aí que os administradores têm que ter todos os dias? Na verdade, a gestão, né, passa pelo crivo do software hoje, né? Então, toda empresa, toda e qualquer empresa de pequeno, médio ou grande porte, ela pensa em TI. Tem que automatizar processos, automatizar as rotinas empresariais e até mesmo para que os gestores tomem decisões em caráter estratégico. Então, nós temos softwares que atuam em diversas camadas da administração justamente para suprir as necessidades da empresa em seus determinados e específicos setores, né? Então, nós temos software de gestão estratégica que que tem a filosofia é exatamente essa de expor dados para o gestor para que auxilie, né? Os auxiliem, os gestores, a tomar decisões. E temos software na camada abaixo, que é aquela camada gerencial, propriamente dito, né? Aí entra toda aquela parte de você manter estoque, manter pessoal, manter vendas, enfim. Então, depende muito. E tem aquele software que trabalha lá na base de tudo, que é o que cuida dos seus dados, né? Que talvez seja a parte assim, mais importante de uma empresa e que deve ter todo o carinho, todo o cuidado do mundo. Professor, mas eu gostaria de perguntar outra coisa. A gente vê que tem aí software para tudo, né? Ou os apps aí que a gente chama, né? A gente vulgarmente aí chama no nosso dia a dia. Mas existem assim, alguns softwares que são mais utilizados para gestão, né? Você poderia trazer alguns nomes aí que a gente pode usar de aplicabilidade aí quase que imediata
e principalmente dentro da sala de aula, que a gente possa fazer alguma demonstração para os nossos alunos? Existem softwares chamados de ERP, né, Enterprise Resources, né, Plan, que são softwares específicos para controlar toda a vida empresarial. E estes softwares, via de regra, não são softwares gratuitos, né? São softwares que, devido até à sua responsabilidade, né, de gerir toda a vida empresarial, eles são softwares que demandam até atualização de conhecimentos do profissional que vai lidar. Então, nós temos alguns softwares que podem, que estão aí na vanguarda, né? Eu trabalhei com alguns, né, deles, mas são software de marcas. Por exemplo, tem o Alterdata, né? O Alterdata, que é um software que gerencia toda a empresa. Tem o próprio TOTUS, né, que a gente conhece bem, que tem a sua versão ERP. Tem, enfim, são inúmeros. Hoje eu trabalho com um software que é um software, uma ERP, na verdade é um GRP, né, que é um software de gestão governamental, ou seja, é um software que atua auxiliando administradores públicos, né, prefeitos e autarquias, enfim, a administrar o município como uma empresa. Então, toda a vida do município ele gerencia, né? Existem módulos específicos do nascimento até a morte, a gente brinca, né? Desde hospitais até o cemitério. Então, ele gere tudo isso aí. E esse software, por incrível que pareça, apesar dele ter sido criado para gerir municípios, né, cidades, ele também pode ser adaptado para gerir empresas, né? Então, nós estamos aí trabalhando numa nova versão dele e que essa versão vai atender bem não só municípios, como também empresas como um todo, né? E aí esse software é o E-Cidade, né? Mas existem outros que, se vocês... eu posso relacionar e, numa oportunidade, colocar lá um link para que vocês tenham acesso a esse software. Existem inúmeros, mas são softwares de marca, né? Então, não sei se cabe muito bem a gente falar dele nesse momento, mas eu dou o link aí para que vocês tenham acesso a esses dados, sim. E uma outra coisa também, professor, você falou um fato muito importante da variedade de aplicativos. Aí entra a ideia de quanto mais melhor. Por quê? O aplicativo, como está na palma da mão, você pode construir um aplicativo que consuma, né, que a gente chama de API, ou seja, faz uma consulta a um software de grande porte, selecione somente as informações que para você é relevante e você leva essas informações na palma da mão. Tá? Então, esses aplicativos, hoje, apesar de a gente estar inundado de um monte deles, mas tem seu valor, né? Tem o seu valor. Inclusive, nós temos uma vertente de software agora, que eu acho que todo mundo vai correr lá e vai querer trabalhar, e querer trabalhar nele, querer criar a partir dele, são uma nova categoria, digamos assim, falando de forma leiga, que você nem precisa saber programar, nem precisa ser programador. Né? Você, com um pouco de intuição, um pouco mínimo de lógica, você pode construir aplicativos e até mesmo softwares, sites gerenciais, sem ter muito conhecimento ou conhecimento nenhum de programação. Esse mundo é o mundo do chamado no-code. No-code. Tá? Você, quem quiser, pode pesquisar na internet aí, softwares, ou você criar aplicativos do tipo que você vai, arrasta, solta, ali, tudo no mouse, você não usa nem teclado, e ali você pode criar aplicativos para ter uma especificidade sua ou um interesse seu ligado à sua empresa. Então,
depois desse nosso papo aqui, vai correndo lá e procura No Code. Nós temos alguns representantes, né? Nós temos o Codular, o Glide, né? O Bubble. São software que você não precisa saber nenhuma linha de programação. E existe o App Inventor. Nem se for eu, dinossauro, assim? Oi? Nem se for eu, igual um dinossauro, assim eu consigo? Não, cara, você é super inteligente, você tiraria de letra, com certeza. Né? Então, são pessoas... o que a pessoa precisa ter um pouco... pensar de forma lógica, né? Mas acredito que o gestor, a maioria deles, pensa de forma lógica. Então, ele vai simplesmente arrastar blocos e ali vai conseguir desenvolver. Lembrando que esse software realmente não precisa saber programar. Então, é uma categoria, né, entre aspas, chamada de no-code, no-code, né? E temos outros também, que é o chamado, quem sabe programar um pouquinho, mas não quer ter o trabalho de digitar na mão tudo quanto é código ali para criar seu aplicativo. É o chamado low code, é uma outra categoria, onde você também constrói arrastando, soltando, né? E ali facilita bastante. Então, se eu tivesse um conhecimento maduro, e tanto quanto você tem, né, e não soubesse absolutamente nada de desenvolvimento, eu, pelo menos de forma, digamos assim, experimental, ou pelo menos para criar protótipos daquilo que eu realmente quero, mas funcional, eu usaria esses sistemas. É porque a minha vertente, a minha veia de programador, ela pensa um pouco mais além. Eu gosto do código, gosto de interagir, gosto de criar. Então, por exemplo, um sistema bem robusto, né? Ou seja, um sistema que requer um conhecimento muito profundo daquilo que você está fazendo e você quer ter o domínio completo da situação, domínio completo dos processos, aí você você pede para criar um software, contrata um desenvolvedor para criar, que ainda é a melhor opção. Mas para o administrador que quer desenvolver o seu próprio aplicativo rápido, né, de forma rápida, e que te atenda, utilize uma desses aplicativos. Então, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais aplicativo, melhor, entendeu? Então, essa é legal. Claro que tem aqueles aplicativos e aqueles aplicativos, né? Ou seja, tem aqueles que funcionam bem e tem aqueles que para você não vai servir para nada, então vai dar muito erro, enfim. Mas depende de você, né? De repente, você não está fazendo para o público em geral. Você está fazendo algo que atenda a sua necessidade. Professor, e aí já chegou a nossa primeira dúvida. Você falou aí em fazer software, não precisa programar, que é bacana, e o pessoal rapidamente já se interessa. E a Lorena Chaves está perguntando aqui, nessa categoria de software, é preciso pagar algo ou se pode criar gratuitamente? Isso, o Codular é totalmente gratuito. O Codular. O App Inventor, ele também é gratuito. O App Inventor você pode construir aplicativos para Android, né? Pode ser para Android, pode ser também para iOS, aplicativos para celular. O Bubble, ele permite que você crie o aplicativo, e esse aplicativo ele vai ser o aplicativo que vai funcionar no computador, vai funcionar em sites, vai funcionar, inclusive, também de forma responsiva no celular. Mas esse Bubble, ele é excelente, mas para que você publique esse aplicativo, aí você paga assim, um valor, uma taxa, que não chega a ser muito caro, né? Mas deve ser pago, né? Deve ser pago. Agora, o App Inventor, não. O App Inventor, você vai trabalhar com blocos de código. Bloco de código você pode colocar em português. Quando eu clicar no botão tal, eu quero que chame a tela tal, e quando chamar a tela tal, carrega os dados tal, do banco de dados tal, ou da tabela tal, enfim. E tem o Glide, né? O Glide que é da Google. Esse Glide, esse também é 100% gratuito. E você realmente constrói coisas funcionais, coisas boas mesmo, coisas legais. Procura aqui no YouTube mesmo, que
que vocês vão se maravilhar dessas oportunidades que nós temos. Então, o Codula e o App Inventor, eles são completamente gratuitos, né? Beleza. Já o Bubble, você paga, né, uma taxa caso você queira publicar e queira utilizar. O App Inventor e o Codula, você gera seus aplicativos, né? Ele já assina, você pode criar uma conta já na Google, né? no Google Play, por exemplo, você paga $25 uma vez só e você pode publicar seus aplicativos lá e sem gastar, além disso, mais nada, né? Então, vai muito da sua necessidade. Se você quer criar um site robusto, legal, você usa o Bubble, que também é nessa arrastando e soltando, sem usar nenhuma linha sequer de programação. Professor, mas aí é que tá, né? A gente começa a falar em tecnologia da informação, e aí começa a falar em dados, e a gente vê aí que a gente é mestre para o celular começar a travar de tanto dado que a gente põe. E aí vem aquela pergunta, como guardar, como reter esses dados, como é que fazer a segurança desses dados? Porque, assim, a gente pode estar na empresa, começa a colocar tudo na nuvem, igual falam aí, né? Mas e se sequestrarem meus dados lá? Porque, igual eu falei, né? Eu sou da época, né? O pessoal deve estar rindo aí, porque eu dei aula sobre burocracia para eles, e a gente tem muita burocracia e parte dela passa pelo papel, né? Aquele cara do carimbo, aquela coisa toda. Quando eu estou todo online, como é que isso funciona, professor? Olha só, dados, como eu disse para vocês logo no início, né, é a parte mais sensível e mais importante de uma empresa. Uma empresa que perde seus dados, perde sua vida. A sua vida acaba. A vida de uma empresa acaba se perde os dados. Eu também sou de uma época... Professor também, se perder os dados dele, amanhã a gente não dá nem aula. Não dá nem aula, né? Acabou, sumiu. Pois é, então. Então, eu sou de uma época dessa, né, que vem pensando exatamente no físico, né? Então, a minha época, por exemplo, uma época não tão distante assim, até pouco tempo atrás, as empresas elas não se preocupavam muito em backup, e quando se preocupava, não se preocupava no teste do backup, ou fazer o restore, restaurar aqueles dados. Então, o que acontecia antigamente? Antigamente era muito comum a gente guardar em fitas, chamadas fitas DATs, na época, né? Essas fitas DATs elas tinham uma capacidade de armazenamento bem maior do que um HD, e aí você colocaria várias fitas DATs, e aí você tinha um servidor, e esse servidor tinha uma unidade, como se fosse uma unidade de CD, DVD, enfim, mas era para fita. E você programava essa unidade para, sei lá, de madrugada, fazer o backup dos seus dados. E aí você numerava essa fitinha, essa fita, que parecia uma fita cassete, de fato, né? E ali você numerava essa fita e para que você pudesse ter o controle do backup. E a gente fazia os backups, né, parciais, fazia um backup full, depois fazia alguns backups parciais, e a gente, de vez em quando, fazia esses backups full. Por exemplo, a cada uma semana, a cada 15 dias, backup full, e os outros backups chamados incrementais. Só que, assim, criava-se aquele volume de fita e guardava e armazenava. Mas ninguém tinha preocupação, por exemplo, de testar para ver se aqueles dados que foram gravados foram realmente gravados de forma segura e se estava funcionando. Então, não é só a época fazer o backup, tem que ser feito o teste de restore. O restore significa você verificar se aquele backup que você fez vai realmente estão íntegros e você, fazendo o restore dele, funcionou, conseguir resgatar todos os dados, beleza, aí sim, você tem certeza. O que acontecia muitas vezes, acontecia um sinistro qualquer, quando você ia recorrer ao backup, cadê backup? Backup não funcionava, estavam corrompidos, não foram armazenados da forma adequada, degradava, dava bolor, enfim. Aí depois veio a evolução da fita DAT, que depois passou a chamada fita PDS.
aí tinha os chamados storage, né? Então, as empresas gastavam, assim, milhares de reais, né, brasileiras, para poder ter os storages, ou seja, aquelas torrezinhas assim, ali que cabia várias fitas, até hoje tem, né? Cabiam várias fitas ali. E no futuro mais recente, os HDs, como diminuiu o valor do HD, tinha os storages de HD, aquele monte de HD ali, onde se fazia, né, o backup. Mas sempre assim, fazia o backup, mas esquecia do restore. Então, hoje em dia, uma empresa manter um sistema de backup, tá, é caro, custa caro, porque ela tem não só que criar o backup, mas ela tem que manter políticas, né, políticas para que faça testes de restore eventuais. E um detalhe, esse backup, no mínimo, tem que ser duplicado, ou seja, tem que ter pelo menos 2 cópias desse backup em lugares distintos, ou seja, eu tenho uma cópia de um backup aqui, não na minha empresa, não pode backup de maneira nenhuma, pode ficar no mesmo lugar onde estão os seus dados principais, e tem que ficar armazenado distante, em algum lugar distante da sua empresa, e a outra cópia em outro lugar. Por quê? Acontece um sinistro, seus dados estão preservados. Então, tem gente que faz o backup e deixa o backup no mesmo lugar, ou seja, está na sala lá, eu fiz o backup, estou feliz da vida. Aí ocorre, por exemplo, um incêndio, apaga tudo, acabou a empresa. E é comum acontecer isso, tá, gente? E a pessoa achando que eu tenho backup. Não tem backup porcaria nenhuma, porque se der algum problema ele está ferrado. Eles acham assim, a maioria dos empresários, né, ou das pessoas que cuidam dessa parte aí, acha que o backup é só mesmo para... Ih, apagou meu dado. Tenho o dado lá em backup, vou restaurar. Não, o backup o significado do backup é isso e mais a estratégia mesmo de você, num sinistro, você conseguir levantar toda a tua empresa. E o backup não só de dados, mas de sistemas, né? Enfim, tudo isso aí. Aí, onde é que eu quero chegar? Manter uma estrutura de backup é custo, muito custo, muito custo. Hoje, então, nós temos empresas, né, chamada nuvem, que são as clouds, né? Olha, cachorro. Backup chamado. Então, você tem as clouds, né? Que são as empresas que você pode armazenar os seus dados em nuvem. A Amazon, né, a Google, né? Então, você tem a Apple, tem empresas aí em nuvem que você pode gerar, Microsoft, né? E até para nós, para uso pessoal, Box, Dropbox, né? Enfim, você tem uma infinidade aí de empresas que armazenam seus dados em nuvem. Olha, essas empresas, gente, eles têm backup, tem teste de restores, tem servidores espalhados no mundo todo, seus dados são espalhados, né? E de forma segura. Um detalhe, quando você paga o armazenamento em nuvem, você contrata uma Amazon na vida, ela é responsável pelos seus dados. Tá? Qualquer coisa que ocorrer com seus dados, ela é responsável por manter os seus dados ali guardados. Mas mesmo assim, antes disso, você tem que ter essa política, né, de verificar de vez em quando se aqueles dados estão ou não íntegros, né, enfim. Aí, hoje, então, manter serviços, né, em uma plataforma na nuvem, dados em nuvem, é o melhor caminho hoje para quem não quer ter dor de cabeça com backup. Quer ver um exemplo? Lembra das torres? Quando as torres foram no atentado lá, né? Enfim, as torres gêmeas, as duas principais torres ruíram, não foi? Tinha empresa que tinha backup numa torre e tinha uma cópia do backup na outra torre. O que aconteceu? Ruiu, perdeu tudo.
E se tivesse... no backup. E se tivesse numa nuvem? Tivesse numa nuvem, sei lá, tem uma cidade aí que tinha alguns servidores da Amazon que foi atacado, foi destruído. A Amazon tem replicação de seus dados em vários outros servidores. Ela não vai perder nada. A Google, eu tenho dados aqui da Google, eu tenho e-mail desde 2002 da Google. Nunca perdi um dado sequer armazenado na Google, né? Então, eu tenho eu tenho um e-mail chamado carmovan@bol.com.br, que foi quando começou a internet, que ele eu tive minha conta. E aí eu associei, né? Eu tenho conta na Google, que é Vanderlei Silva, Vanderlei.silva, né, da Google. Tem Vander.silva, né? Vanderlei Silva deve estar muito, né, pela vida, porque ele não tem, o e-mail dele é completamente diferente, mas o meu é Vanderlei Silva, Vanderlei.silva, Vander.silva, enfim, eu fui um dos primeiros, então eu peguei já o nome, então, se ele quiser, eu vendo esse Vanderlei.silva para ele. Mas eu tenho dados desde 2002, agora eu tive disquete, muitos disquetes, eu tive fita, eu tive drives, antigamente tinha uns drives grandões, chamados drives de Omega, que foi a primeira tentativa de criar um armazenamento maior, né, de dados, os disquetão grandão, não era um disquete, já era algo mais bem evoluído. Eu tinha aqueles camaradas de 80 mega, tinha de 120 mega. Enfim, agora, aonde estão esses dados? Para onde foram essas fitas? Né? Para onde foram meus disquetes? Sumiu. Mas os meus dados estão lá na Google desde 2002. Então, você vê aí que compensa você manter uma estrutura, a estrutura da tua empresa, seus dados, o seu software em plataformas. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente e que fica muito mais barato. Professor, e aí, o Marcos Vinícius aqui já está ficando encantado com essa coisa. Está perguntando assim, professor, boa noite. A linguagem Python é a ideal para quem quer começar a aprender a programar? Sim. O Python é uma linguagem... Python, né? É Python. Vocês colocam os nomes muito difíceis nesse negócio. Muito português. Não, é isso mesmo. Python é assim, a linguagem que você... Para quem quer começar a programar, é Python. Porque Python ela é muito intuitiva, leve, funciona em qualquer lugar. E um detalhe, quando você aprende Python, você pode aprender de forma muito rápida a desenvolver páginas para web, aprende muito rápido, né? Software para trabalhar localmente no seu computador. E outra, ciência de dados hoje é Python, começa com Python. Então, você trabalha com... ontem eu estava estudando os algoritmos genéticos, né? Aprendizagem de máquina, né? Enfim, isso é Python. Python em ciência de dados é tudo. Então, é uma boa escolha o Python. Tá? Python é realmente fantástico. Para você ter uma ideia, as principais linguagens que nós temos hoje, né, no mundo, né, rodando hoje, você tem PHP, C#, Java, Python, e agora está despontando aí a Go, né, Go, tem a Rust, né, além das outras. PHP é assim, mais de 80% dos servidores roda PHP, mas Python é a linguagem, digamos assim, que mais atrai as pessoas para aprenderem a programar. Muito embora o programador ele tenha a sua linguagem de estimação. Eu tenho a minha linguagem de estimação. Só que você tem que trabalhar para o mercado. Então, quando você vai atender um cliente, primeiro você tem que ver a necessidade daquele cliente. E você, pensando naquele cliente, você vai escolher a melhor linguagem que melhor vai resolver aquele problema que o teu cliente trouxe. Então, a gente não pode ter muita paixão por linguagem. A gente tem que ter uma preferência, sim. Eu tenho as minhas preferências, né? Mas, assim, para quem está começando, Python é fantástico.
e JavaScript, que perpassa todas as demais linguagens, né? O JavaScript, ele é aderente a todas as demais linguagens, né? Quando se trata de web. Então, você pode programar para web em PHP, em Python, em Java, C Sharp, C++, Go, enfim. Então, essas são as linguagens aí. E o JavaScript, se você quiser, além do Python, aprender JavaScript, que, assim, hoje é a linguagem mais usada no mundo é JavaScript, né? Só que o JavaScript ele trabalha enclausurada dentro de um browser, dentro de um navegador. Então, ela precisa do navegador para rodar. Python não, é de uso geral. Então, você faz internet das coisas aí, como a gente estava conversando esses dias, né? Programação para IoT é feito em Python, né? Ou tem outras linguagens também, mas em Python é sempre mais interessante. E você encontra um volume muito grande de tutoriais e de cursos gratuitos, né, em Python, tá? Para aprender Python. Muito legal. Professor, aí o pessoal aqui, ó, tem a Lohane Santos, ela deu um depoimento aqui falando o seguinte: na minha empresa, na empresa em que faço estágio, um colaborador do administrativo baixou um app no computador que abriu porta para um indivíduo criptografar os dados. Só que às 17h30 era programado um backup. E aí a Flávia Perovano também deu aqui a sua contribuição dizendo o seguinte: lá na empresa, todo dia, às 10, 12 horas, e às 10, às 12 e às 16 horas, o sistema faz um backup de todas as informações. E no ano passado fomos invadidos. E aí vem a minha pergunta aqui para o senhor, professor Vanderlei. Quais seriam os níveis e perfis de usuários ideais para a proteção administrativa de um sistema? Todo mundo pode ter acesso a tudo ou tem que restringir? Não, tem que haver restrições, né? Olha só, como eu falei para vocês, os dados é o maior patrimônio de uma empresa, depois das pessoas, evidentemente, né? Então, em se falando de software, tirando as pessoas, né? Tirando o peopleware, as pessoas são importantes, mas vamos tirar as pessoas. Então, em se falando de empresa, a vida da empresa são os dados. Então, um só usuário, ele coloca toda a vida da empresa em perigo. Você estava falando aí, a tua empresa faz backups regulares. Só que, como ele já foi invadido, aqueles backups já estão contaminados. O que é melhor que ser feito? O que deve ser feito? Toda empresa deve ter um firewall. Esse firewall, ele vai trabalhar em conjunto com o que a gente chama de proxy. Nesse proxy ali, a gente vai criar, né, vai integrar esse proxy com algum servidor da tua rede que faça a autenticação dos seus usuários, e cada usuário seu tem um perfil, né? Tem um perfil administrativo, gerencial, né? Enfim. E isolar a sua rede em segmentos. Aí vem aí a questão do TI, né? Do pessoal de redes, da sua TI, segmentar a sua rede para que pessoas que, por exemplo, trabalham especificamente no RH, ela vai ter acesso a um segmento de rede que só dá acesso a esse usuário para o RH, para aquela rede onde estão os servidores do RH. Por quê? Fazendo assim, a gente tem um controle maior de quem está acessando o que, quando e de onde, né? E todo o acesso externo à sua máquina, ao seu servidor, deve ser controlado, né? Deve ser controlado, no mínimo, com uma senha, né? Então, deixar a empresa solta, qualquer um dos usuários acessando, tendo acesso livre e completo, é extremamente perigoso. Tá? Pode ser o sistema mais robusto do planeta, mas se o usuário não tiver o cuidado necessário, só um momento aí que resolveram a latir aqui. Acontece. Isso hoje em dia, professor, é moderno, né?
Antigamente a gente ficava, o cachorro latiu. Não, hoje faz parte do cotidiano, né? Reuniões empresariais. Depois eu quero falar um pouco disso, inclusive, professor, sobre isso que a gente está aqui agora batendo esse papo, porque né, agora existem as salas de reuniões e tudo. Mas vamos deixar um pouquinho para frente, que eu quero ouvir o senhor sobre isso aí também. Mas pode continuar aí, já parou o latido. Parou. Então, aí nesse caso, nós temos que ter em mente que, às vezes, os usuários da empresa reclamam bastante. Não tenho acesso a nada, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que pedir permissão aqui, permissão acolá. Rapaz, um celular com acesso à sua rede local, com um aplicativo malicioso, que tem um código malicioso ali, faz miséria na tua empresa. Tá? Ou seja, a gente consegue injetar ali dentro, né? Expor a tua empresa, eu posso contaminar os usuários, ou contaminar os aplicativos dos usuários, este vai, por sua vez, levar para o servidor, a ameaça vai ficar lá em um dos servidores, que vai ficar replicando. Aí não adianta chorar pelo leite derramado. Uma vez que entrou, pode ter o faro o que for, que você, o usuário, ele teve permissão de entrar, ele não invadiu nada, ele teve permissão de entrar. E ele simplesmente levou a ameaça para dentro da empresa. Então, nesses casos, deve ter uma política de restrição, né? O acesso ao Wi-Fi ali já tem que ser monitorado, né? Enfim, deve ter todos os cuidados, porque realmente expõe de fato a empresa. Voltou aí. Professor, aqui, o Matheus Nunes está colaborando aí com a gente também. Boa noite, Matheus. A minha empresa esporadicamente realiza teste com os colaboradores a fim de assegurar o banco de dados da empresa. É realizado disparos de e-mails suspeitos e quem acessar esses e-mails é notificado, né? Então, é meio que vamos ver se o pessoal está antenado. A Ana Luísa Oliveira já está dizendo aqui o seguinte, olha, o TI da empresa em que trabalhei passou o acesso de administrador para um colaborador que era amigo dele. Quando esse colaborador foi desligado da empresa, ele invadiu o sistema, ou seja, né, deu a chave do galinheiro para a raposa, né, assim por dizer. A Stephanie Lepau também fez questão de dizer aqui, onde eu trabalho, é assim, cada um tem sua conta que o TI fez para ter acesso aos computadores da empresa, impressora, Wi-Fi e tudo mais. E o Matheus ainda vem colaborar de novo, dizendo, diariamente recebemos e-mails informativos sobre como é importante analisar cada e-mail recebido a fim de prevenir os invasores. Mas aí eu te pergunto, professor, a empresa manda e-mail para ver se você está acessando, para ver tudo. Mas se a pessoa também não tiver, né, igual o outro lá, deu acesso, né, a senha dele, do colega, quer dizer que não funciona, né? Não, a senha ou pelo menos deveria ser pessoal e intransferível. Olha só, é um absurdo. Era muito comum, aliás, é comum, essa post-it, né? Aí a pessoa, vou colocar a senha aqui para não esquecer. Aí pega a senha e pendura no próprio computador. Percebeu? Na própria telinha ali do notebook, do computador, está lá um post-it com a senha. Não pode ser assim. Tá? Isso é muito sério. E, pasmem, tem usuários que acham que nem precisa de senha. Por exemplo, às vezes o TI vai lá e configura uma conta de e-mail e deixa já gravada, pré-gravada, né? E aí, o que acontece? Como o usuário acha que quando ele abre o e-mail, o Outlook dele, ou qualquer outro software de e-mail que ele estiver utilizando, qualquer outro cliente de e-mail, ele não pede a senha. Logo, ele tem a impressão que não precisa de senha. Já ouvi gente pensando, professor, por que está me... Wander, por que está me pedindo aqui senha? Eu nunca me pediu senha, por que está pedindo agora? Você, não, o correto é pedir senha. Então, o ideal, gente, é que não fosse, né, marcada essa senha, né? O ideal é que toda a entrada no sistema, você digite a sua senha. Tá? Quer ver um exemplo? Quem aqui
tem o hábito de salvar a senha no navegador? Acho que todos. Você sabia que isso é o maior perigo que você está levando para a empresa? Porque uma vez que o seu navegador ele já está conectado à rede, já está tendo acesso à rede local, já está tendo acesso à internet, né? Qualquer malware, qualquer ameaça, qualquer praga que você pegar, automaticamente tem permissão de acessar também, inclusive acessar as suas senhas e mandar para uma base de dados deles, olha, essa senha aqui está tranquilo, já sei que a senha é essa, é só invadir a máquina do cara, eu vou criar aqui um backdoor, ou então vou criar um vírus que vai me informar toda vez que esse cara abrir o navegador, e aí, como eu já sei a senha dele, né, eu posso, a partir da máquina dele, acessar os dados da empresa, por exemplo. Aí, se você, por exemplo, acessa o seu perfil lá no software da tua empresa, no seu ERP, você já tem acesso a esse ERP, porque você gravou a senha. Então, quando você acessa lá a tua empresa, o software da tua empresa, e deixa a senha gravada, olha, o aplicativo fica muito feliz com a sua bondade, com a sua, né, amizade com o aplicativo, com esse software malicioso, porque ele não precisou ter esforço nem de quebrar a sua senha. Ele só pega a sua conta que já está logada, já acessa o sistema da tua empresa e pronto. Chama-se a famosa Casa de Mãe Joana. Venha, está aberto, me invadam, por favor. Então, gente, não usem senha gravada no navegador, que isso aí você está colocando em perigo seus dados e está colocando em perigo também a tua empresa, os dados da sua empresa. Tá? Então, essa política parece chata, né? Mas é extremamente importante e é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. Então, tenha o hábito de manter as suas senhas seguras, mas só com você. Só com você. Ó, o pessoal está falando aqui, ó, Flávia, eu faço. A Tamires escreveu assim, eu salvo até o cartão de crédito no navegador. Meu Deus! Outra coisa também. Pode falar, doutor. Outra coisa, essa questão aí de cartão de crédito é uma coisa importantíssima. Muitas vezes, a minha própria esposa aqui, às vezes, vai me pedir, às vezes esquece, né, do número do cartão, do código de segurança. Aí vai lá, o que faz? Pede para eu tirar uma foto e mandar por WhatsApp, né? Não faça isso. Tá? Como o nosso palestrante lá, né? É só você, no caso sou eu, a minha esposa e o Facebook sabe da sua vida, né? Então, aquele número que você está enviando por WhatsApp, tá? Apesar de ser seguro e criptografado, não é fato que o aparelho do camarada esteja contaminado e exatamente eu vou para tudo que eu precisava. Número do cartão e mais o código de segurança. Pronto, acabou. Entendeu? Então, é muito perigoso. Até nunca faça isso. Nunca compartilhe fotos do seu cartão de crédito, né? Por WhatsApp, porque é perigoso e assim, é falha de segurança. Você está colocando ali os teus dados em perigo. Uma outra informação que também cabe aqui, legal, pessoas muito importantes na empresa vai lá e tira foto assim, foto assim, foto assim, foto assim, foto assim, beleza? Você acredita que tem um software que usa uma inteligência artificial que lê as suas digitais e pode reproduzir suas digitais? Isso é novidade para mim, hein? Pois é. Cuidado. O simples fato de você fazer assim, Tem que ficar assim agora. E aí? Lendo as suas digitais. Tá? Lê as suas digitais, Isso a gente brinca, parece mentira, né? Isso parece até uma coisa de outro mundo, né? Não, pode pesquisar sobre isso, né? Então, todo cuidado é pouco. Hoje a gente está vivendo, assim, um período onde a informação tem crescido de forma exponencial, né? E essa informação está circulando muito, e dentre essas informações,
você tem informações sensíveis e que existem algoritmos inteligentes rodando robôs, a gente chama de robôs, esses programinhas que são injetados aí no Facebook, no Instagram, né? Enfim, nas mídias, nas redes sociais, justamente para captar as conversas e verificar se ali tem ou não alguma coisa legal, entre aspas, que ele pode capturar e fazer uso dessas informações, até mesmo para... pode ser para oferecer serviço ou pode ser para burlar também, né, a segurança da empresa onde você está ou os seus dados propriamente ditos, né? Tem que ter bastante cuidado. Quer dizer que na hora que a gente coloca a senha lá no navegador, a gente acha que está fazendo um backup da senha, é isso? Não, agora eu coloquei lá, agora não preciso nem lembrar, porque eu já tenho meu backup da senha. Será? Ou é preguiça mesmo? Eu acho que é preguiça, não? É preguiça, é falha de segurança, falha de segurança mesmo. Interessante que antigamente você ficava muito preocupado com vírus, né? Vírus é o menor dos problemas. Vírus ataca seu computador e contamina o seu computador. Claro, expõe, né? Mas além do vírus, né, você tem outras pragas, né, que você se contamina pelo simples fato de navegar em alguns sites, né? Não, tem que ter esse cuidado. E aí, professor, a gente está falando de tudo, né? E o pessoal está aqui frenético escrevendo, minha empresa faz isso, faz aquilo, socorro, tem gente que já está querendo apagar a conta toda e tudo mais. Mas, na empresa em si, é legal a gente ter, então, aí a questão do backup, né? E aí, no backup, você está dizendo que vai usar luva agora, professor, para poder dar joinha lá, tem que usar luva agora. Mas, quando o senhor falou de backup aí, né, que é importante então fazer, até por conta de ter algum funcionário, né, mal intencionado e tudo, me recordo de uma entrevista que o Jô Soares deu, que ele chegou na Rede Globo e estava pegando fogo na Rede Globo, né, no acervo da Rede Globo. E aí foi chegaram para ele os repórteres para entrevistar e falou assim, Jô, se você pudesse tirar alguma coisa lá de dentro desse backup, o que você tiraria? Aí ele falou assim, o fogo, né? Porque o fogo está acabando com o backup. Eu queria tirar primeiro o fogo. E aí, professor, nem sempre é possível a gente tirar o fogo lá de dentro, né? E aí, o senhor já falou aí, a gente tem várias tecnologias aí de nuvem, né? Tem várias empresas que operam essas tecnologias para a gente armazenar dados, né? O senhor já falou de algumas. Mas se eu, cidadão aqui, né? Para as empresas, eu acho que é mais fácil. Mas se eu, cidadão aqui, quiser contratar, né? É muito mais caro do que uma empresa contratar esses serviços de nuvem aí para estar armazenando meus dados. Como é que isso funciona? É espaço? Como é que é? Beleza. Na verdade, é o seguinte, todas essas empresas que eu te falei têm um plano gratuito, de gratuidade, né? Por exemplo, quer ver? A Google, né? A Google você pode usar até 15 GB, né, de dados lá. Então, você tem lá, você simplesmente tendo um e-mail da Google, né, você tem lá acesso ao Google Drive. Google Drive. Tem pessoas que falam, mas eu vou colocar meus dados, não tem problema nenhum, porque eu veja bem, é o mesmo problema que você teria se você estivesse colocando seus dados em outro lugar. Melhor ainda, na verdade, você não vai ter o problema de perder os seus dados. Existem, de vez em quando, vaza dados de senhas, tal, enfim, de fato, ocorre isso. Mas ocorre com numa frequência muito ínfima, né? E quando isso ocorre, a própria Google tem a responsabilidade de falar, olha, vazaram, algumas contas vazaram, por favor, troca as senhas. Então, você tem essa política, de vez em quando troca a sua senha. Tem senha que o pessoal cria que fica ad eterno, né? Ou seja, fica a vida toda lá com a mesma senha. Senha, para ser legal, primeiro, você tem que estar sempre trocando a senha. Sempre assim, numa periodicidade de pelo menos 6 meses, né? Cada 6 meses, troca a sua senha. Porque se sua conta for invadida, o cara pegou a sua senha. Mas se você trocou, ele vai tentar acessar e não vai conseguir mais os seus dados. Então, a Google, beleza, tem a própria Microsoft, o OneDrive, que também te oferece lá 7 GB, se não me engano.
gratuito, né, para você fazer, para você ter lá. A Amazon também oferece 5 GB gratuito, né? O Box, além do Dropbox, tem o Box, né? Box, Dropbox. Se você criar uma conta também, se você tem lá uma Ubuntu, se você usa Linux, tem lá o Ubuntu One. Ubuntu One. Esse Ubuntu One, ele também te dá um espaço de armazenamento gratuito, né? A Apple, se você usa o iPhone, por exemplo, você tem um ID da Apple, ela também te dá um armazenamento gratuito. Ou seja, você tem várias empresas cloud aí, várias empresas, né, no mundo que oferecem espaço de armazenamento gratuito. A Samsung também te oferece um espaço de armazenamento gratuito, né? Mas se você quer, mas eu não estou satisfeito, eu quero algo mais, você pode assinar um plano que não é caro, é muito mais barato do que você perder seus dados, e ali você tem, porque a Microsoft, por exemplo, tem essa modalidade chamada de cofre forte. Ele implementa uma segurança adicional e ali seus dados realmente estão gravados e armazenados com total segurança, muita segurança. Então, vale a pena você fazer um plano, você pode fazer um plano com pagamento anual ou pagar mensalmente. Eu, por exemplo, tenho um plano desse. Apesar de eu ter em vários lugares, né, acesso contas gratuitas que me dão um bom espaço, né, de armazenamento. Eu tenho uma conta Microsoft, onde eu tenho lá um cofre pessoal, um OneDrive, e ali eu armazeno os meus dados sensíveis, por exemplo, meus documentos. Eu deixo todos os documentos salvos lá. Porque se houver uma invasão, se eu perder alguma coisa, eu posso, inclusive, processar a Microsoft, porque ela é responsável por isso, eu estou pagando por isso, aí é diferente. Eu não estou usando algo gratuito. Mas, mesmo assim, são serviços confiáveis. Mesmo que você não esteja pagando nada, eles têm o compromisso de manter seus dados íntegros. Aí entra aquela velha história de você armazenar sua senha no navegador. Alguém contaminou a rede, e aí, né, tem muita gente que gosta de jogar no computador, na rede da empresa, por exemplo, né? Quem é que nunca, né, pegou um aplicativozinho e começou a jogar? Aqui, na grande maioria das vezes, a pessoa se contaminou e nem sabe. E aquilo contaminou outro. Aí ele encontra um usuário que está com todas as senhas salvas no navegador, tem acesso a banco, também gravado. Banco é um pouco mais difícil, porque tem mais camadas de segurança. Mas, enfim, ele coloca lá as senhas já gravadinhas, né? O software, o vírus ou a praga não vai ter nem trabalho de descobrir qual é a sua senha. Já está pronto, vai lá. Aí, com essa senha, acessa seus dados em nuvem. Aí não adiantou nada, né, galera? Não adiantou nada você ter todo o cuidado de armazenar seus dados em nuvem se você está acessando um browser que já está lá com a sua senha prontinha, né? E é só o camarada ter acesso aos seus dados. Reparou como que isso é complexo, né? Então, gente, qual seria o legal? Você ter todo o cuidado do mundo com as suas senhas, evitar que as suas senhas estejam em outras mãos. Não confie nem na sua mãe, nem na sua senha, nem mãe, que às vezes ela pode ingenuamente, né, adotar em algum lugar e essas senhas serem expostas e aí você nem saber de onde. Poxa, mas como que meus dados foram vazados? Tá simplesmente assim. Uma outra questão também, já que a gente está falando de segurança, é o pessoal utilizar muito sequências de números, como data de nascimento, né, data de casamento, enfim, data, gente, data, não se usa data em senha, sob hipótese nenhuma, que facilmente qualquer algoritmo pode descobrir tranquilamente. É legal, professor, que a minha sogra, ela anota a senha do cartão dela no cartão. Para não esquecer, eu já sei que essa senha é desse cartão aí. Então, ela, assim, ainda bem que ela não atua tanto na internet, que senão já era.
Ou seja, o camarada roubou, vai agradecer. Muito obrigado. Vai voltar para agradecer. Obrigado, tá? Professor, mas aí a gente falando dessa segurança toda aí, né, que tem que fazer, e aí me imagina ser o seguinte, né, a gente tem um sistema Android e tem um sistema iOS, né, de repente eu estou falando uma besteira aqui, mas a gente vê que algumas empresas, geralmente aí as maiores, elas trabalham com intranet, né, ou seja, uma internet interna da empresa lá. Isso tornaria mais seguro, é mais viável, é melhor? Eu até acredito que tem muita gente aí que trabalha igual a Ednet, que já falou, olha, não, lá é intranet também. Isso pode blindar ainda mais o sistema da empresa para se tornar mais seguro? Sim, é exatamente isso. Olha, uma intranet de uma empresa, ela tem lá os seus servidores específicos para os negócios da empresa e que somente são vistos pelos funcionários, pelos colaboradores da empresa. Então, todo colaborador tem o seu acesso e acessa a intranet da empresa. Aí, nessa mesma rede, aí entra o papel lá do TI, né, do camarada responsável pela rede, que vai segmentar essa rede, vai colocar em um segmento separado, e essa mesma empresa que pode, por exemplo, inclusive, ter os seus funcionários acessando os dados dessa empresa remotamente. Aí, essa empresa que tem uma intranet vai expor uma conexão via VPN. A VPN é uma rede privada, virtual, né? Onde ele encapsula como se tivesse um tubo de ferro e dentro do tubo de ferro passasse ali os dados. E esse ferro aí, diga-se, pensa como uma criptografia bem forte ali que dificilmente a pessoa vai conseguir invadir ali uma VPN. Então, você fazendo uma conexão via VPN de qualquer lugar que você estiver do planeta, acessando a tua empresa, né, numa intranet, você está reforçando a segurança, sim, tá? Porque aí você tem, além dos teus dados estarem em um segmento completamente isolado, se ele tem acesso externo, ele vai ser acessível por uma VPN. Aí, nesse caso, beleza, realmente a segurança foi realmente aumentada, foi implementada, né? E eu tenho um outro caso também, que a empresa expõe também esses dados para clientes, né? Ou seja, alguns dados, né, de relatórios, enfim, de repente o cliente ter acesso. Aí tem uma outra ramificação que é chamada extranet. Essa extranet significa que a empresa está expondo esses dados, que, por exemplo, um parceiro precisa desses dados. Da mesma forma, esses dados estão expostos, porém, ele é um parceiro, ele não é um colaborador. Então, essa rede está segmentada, separada de forma lógica e, às vezes, até mesmo física, em roteadores separados, né? E aí, esses dados também estão sendo acessados por uma VPN, mas numa extranet. Não há uma mistura de dados do colaborador, que o colaborador que precisa lá gerenciar ou administrar, né? E essa intranet, então, está segura, separada da extranet, enfim. Então, é isso. E, além disso, ele também pode ter os seus servidores na internet, que já é outra coisa. Mas, antigamente, a gente tinha, numa mesma empresa, segmentações de rede, onde você tinha a chamada DMZ, que é uma rede separada, que a gente chama rede vermelha, né? Que ela é acessível pelo público externamente. Ali, por exemplo, pode ter um site, pode ter um servidor de arquivo, um servidor de FTP, servidor qualquer ali que você quer expor para os clientes, né? Mas está numa camada completamente isolada. Essa DMZ não tem comunicação com os seus dados internos, com a intranet, né? Mas hoje, com esse advento aí dos serviços em nuvem, né? Você pode ter o seu site, o seu domínio, né? A tua empresa está totalmente na web
E aí lá os próprios provedores lá faz essa separação para você de forma segura. Mas você, enquanto uma pequena empresa, pode manter sim uma intranet pequena ou média empresa, você pode ter lá uma intranet com servidores específicos dedicados, sendo trabalhados de forma segura, e o acesso externo a estes dados, a estes servidores, ser por meio de uma VPN. Falando nisso, o Firefox, o browser Firefox, ele tem lá uma extensão que você pode fazê-lo funcionar em cima de uma VPN. Ou seja, ele dispõe uma VPN para você, para toda e qualquer conexão que você fizer. Então, o Firefox é uma boa opção de navegador que atenta para essa segurança. E outros navegadores também têm extensões específicas para uso do VPN. Então, eu aconselho fortemente a quem nos acompanha agora, quem está nos ouvindo e vendo, né, que façam o uso dessas extensões, dessas VPNs, né, porque aí você vai incrementar ou melhorar a segurança do seu computador e dos computadores da sua empresa também. Professor, nós estamos chegando ao final aqui, né? Eu acredito assim que todo mundo tenha gostado muito, até por conta dos comentários todos aqui. Que bom. Todo mundo vendo aí o que não deve fazer e faz hoje em dia. Mas eu queria te pegar aí esse último momento que a gente tem aí, né? Para o senhor falar um pouco, o senhor como docente, como pedagogo, né? O que o senhor deixaria aí, né, de mensagem para os nossos alunos que estão nos vendo aí, para que no futuro, né, eles possam ser os nossos colegas aí, né, que possam estar trabalhando com a gente, todos graduados. O que o senhor deixaria de mensagem final aí para eles? Olha só, eu gosto, eu sou uma pessoa que está sempre antenada no que está acontecendo. Eu estudo muito. Então, o segredo da gente se manter no mercado e ter algum sucesso no mercado, quando eu falo sucesso no mercado, não é só sucesso financeiro, né? Você ter credibilidade, autoridade sobre aquilo que você trabalha, né? Talvez isso tenha um valor até maior do que o dinheiro. É claro que o dinheiro é sempre bom, né? Mas você ter isso, conhecimento é um valor. E o conselho que eu dou é se manter estudando. Estudar. Quando você achar que sabe alguma coisa, continue estudando, porque tem muito mais para aprender. Então, não se conforme em saber pouco. Você tem que saber muito. Aquilo que você está estudando antecipa o teu conhecimento. A gente fala muito, né, nos princípios norteadores, né, a gente gosta muito dessas palavras como docente, mas é exatamente isso. O que norteia a tua vida acadêmica? O estudo. O que norteia a tua vida profissional? O estudo. Então, você nunca vai parar de estudar. Então, você tem que seguir essa linha aí. E estar antenado, né, na tecnologia, porque a tecnologia ela é extremamente importante hoje. Hoje a gente não consegue fazer nada sem o uso mínimo da tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando o computador, claro, né, e nas suas vertentes aí, smartphone, enfim, tablet. Estou falando de nível geral. Está antenado nas novidades da tua área. Com certeza, você vai ter coisas, ferramentas legais que você pode aplicar à sua área, né? Ah, mas eu não gosto desse mundo tecnológico. Não se trata de gostar ou não gostar. Trata-se de você estar inserido nela, querendo ou não. E se você ficar para trás, não acompanhar isso, você vai sair do mercado. Porque é necessário que quem está no mercado hoje esteja antenados à evolução tecnológica, né? Então, e não ter muito medo desse avanço tecnológico. Tenta acompanhar. Você viu aí que você não precisa nem ser programador para fazer um aplicativo? Não precisa.
né? Você não precisa nem saber uma linha de código sequer para você colocar um aplicativo no ar. Vai num desses sites que eu te falei ali, com 10 minutos você cria um aplicativo sem saber nada de programação. Depois você pode falar para o professor Luciano se conseguiram ou não, tá? Fazer. Dá esse feedback para a gente que vai ser legal, né, professor? Olha, eu consegui, fui lá em um desses sites, ó, quer ver? App Invento, o Codular com K, o Glide, se escreve Glide, né? O Bubble, que é Bubble, né? Procure isso aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Pensa em algo que você quer resolver, né, na tua empresa, mas você não dispõe de recursos nesse momento para pagar um programador para fazer. Tenta fazer pelo menos como um protótipo. Você, agora eu tenho ideia do que eu quero, agora sim eu vou contratar um programador para fazer melhor ou fazer exatamente isso de uma forma melhor, ou não, de repente o arquivo que você fez já te atende, entendeu? E não tenha medo da tecnologia. A tecnologia tá aí para te ajudar. O colega aí que falou, o aluno aí que falou sobre Python, eu vi toda pessoa que pergunta qual a melhor linguagem para começar, Python. Mas ele vai se encantar tanto com Python que ele vai ver inteligência artificial programada em Python. É coisa distante? Não. Você precisa criar um algoritmo do zero para trabalhar em aprendizagem de máquina? Não. Você precisa ensinar uma máquina para você trabalhar com aprendizagem de máquina, por exemplo. Você precisa saber muitos códigos matemáticos? Não. Alguém já fez para você, você só usa a inteligência artificial. A IBM, por exemplo, tem uma inteligência artificial. Anota aí, ó. Dr. Watson. O Watson é uma inteligência artificial da IBM. Pode usar, você vai lá, estuda sobre ela e usa essa API, né? Tem uma inteligência virtual aí chamada GP3, que está todo mundo com muito medo. GP3, GP4, porque ela é assim, muito avançada, Na nossa área, por exemplo, tem o software, a GPT é capaz de fazer o seguinte: você abre, né, a GPT, acessa o site, procura na internet aí, né, GPT, inteligência artificial, e está assim, no nível de você falar assim, olha, eu quero criar uma tela de login e após efetuar o login, quero que você abra uma página para administração do meu estoque. O meu estoque vai ter produto tal, 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 tal. Essa inteligência artificial vai gerar, de acordo com o que você falou, vai gerar um aplicativo para você. Tá? Então, assim, hoje em dia, você até tem medo, pode até ter um certo medo disso. Acabou, os programadores não vão existir. Mentira, porque quem é que vai programar os algoritmos da inteligência artificial? São os programadores. Então, não existe essa aqui. O programador vai ser substituído, o administrador de uma empresa vai ser substituído por inteligência artificial. Nunca. Nunca. Eu tenho certeza que ninguém vai substituir o professor Luciano, né, em sala de aula, porque ele que vai coordenar tudo. Então, não precisa ter medo disso. Apesar da tecnologia estar extremamente evoluída, o fator humano ainda é indispensável. É indispensável. Tá? Porque o homem que é inteligente cria coisas inteligentes. E não a inteligência artificial que se cria ou cria o homem. Não, o homem está ali, ele tem o domínio, ele tem o botão. Tá? Então, quando a gente às vezes pensa assim, tem muita gente que tem medo disso, que a pessoa pensa assim, quer ver? Rapaz, as máquinas vão dominar o mundo. Não vão, porque tem um botão lá que você pode desligar, tem um comando aqui que você pode, né, matar, enfim, entre aspas, né, a inteligência. Então, o homem é inteligente, o resto é máquina. A máquina é programada, né? Não subestimando o poder e a inteligência, mas quem criou tudo isso aí foram os homens. Então, o fator humano é muito importante. Então, para o pessoal de gestão
que é de humanas, né? Lida com pessoas, não? Então, cada vez pessoas e máquinas estão interagindo. Se pessoas e máquinas estão interagindo, você também deve conhecer o mundo das máquinas. E o mundo das máquinas hoje é tecnologia. E tecnologia hoje, assim, é a informática, que é uma ciência. Informática é uma ciência, é, é uma ciência muito profunda com várias vertentes. Dentro da informática você tem um mundo de profissões, um mundo de especialistas, né? Cada um na sua área, ele sabe muito do que faz. Então, quando a gente fala assim, eu sempre brinco, né? E o engenheiro, o pessoal tem essa distorção. Um engenheiro eletricista é um engenheiro, né? Um engenheiro mecânico é um engenheiro. Um engenheiro civil é um engenheiro. Mas um engenheiro de software é o cara do TI. E, no entanto, não sabe a complexidade que é a informática. É isso aí. Gente, hoje eu tive então o prazer de conversar aqui com o professor Vanderlei Silva do Carmo, né? E o detentor do e-mail vanderlei.silva. Professor, foi um enorme prazer, sempre um prazer conversar com você. Quero deixar aqui o agradecimento também a todos que participaram aí, colaboraram para enriquecer ainda mais essa entrevista, essa nossa live aqui, né? Porque com certeza foi muito enriquecedor, né? Pelo menos o pessoal já vai sair daqui com mais cuidado com as senhas, com nada de salvar, com cuidado da empresa, não passar senha para o coleguinha, porque isso não existe, né? Não ficar com preguiça de digitar a senha lá. Tenho certeza que foi excelente para todo mundo. Mais uma vez aqui, eu agradeço, professor, agradeço a todos aí os telespectadores aí, né, que estão olhando. E fica meu agradecimento mais uma vez, o meu até logo, e quem sabe, até uma próxima entrevista, professor. Pois é, eu que agradeço, professor Luciano, eu fico honrado aí, né, porque é sempre muito bom falar sobre aquilo que a gente gosta, né, e também saber que você, né, me prestigiou, fui prestigiado, né, você me convidou e eu, com muita alegria, aceitei, né, esse convite. Gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de, né, aqui se deixar, eu fico a noite toda falando. Quero agradecer aos alunos, aos colegas que participaram, né, e dê um feedback aí para o professor Luciano sobre o que nós falamos, das ações que foram tomadas, né, se realmente na tua empresa você vai procurar melhorar mais aí o aspecto de segurança e também o aspecto de gestão por aplicativos. Dá um feedback aí se alguém conseguiu. E é isso aí, gente. Eu agradeço muito, tá? E a honra foi toda minha, agradeço muito e sempre estarei à disposição. Se precisarem, estarei sempre à disposição aí do professor de vocês, do professor Luciano, e fiquem à vontade, tá? Para me convidarem sempre que desejarem. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. A gente se vê na próxima aí, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.